Fala pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos ver ligações intermoleculares de substâncias químicas. Antes de iniciar a aula, eu já quero avisar que nós vamos ter bastante conteúdo teórico, então se preparem para fazer bastante anotações e também absorver bastante informação. Mas não se esqueçam que qualquer dúvida que surgir, deixa bem anotado para perguntar para a prof depois. Bom, polaridade. Na aula anterior, vocês lembram que nós vimos conceitos como a eletronegatividade. Então, para começar a falar de polaridade, nós temos que relembrar algumas coisas que nós aprendemos. Como, por exemplo, que alguns elementos são mais eletronegativos que outros. O que isso quer dizer? Que alguns elementos apresentam uma tendência maior em atrair elétrons do que outros. Lembra que nós vimos na tabela periódica como que esses elementos se comportavam, quem tinha maior eletronegatividade. Enfim, aqui tem a mesma representação. Esses valores aqui são os valores de eletronegatividade, então dá para ver, por exemplo, que o flúor, que é o composto que tem mais eletronegativo, né? Ele tem eletronegatividade 4. Se nós olharmos para esse lado, que é o sentido contrário, né, da eletronegatividade, aqui nós encontramos valores o quê? Menores, como vocês podem observar aqui. Aqui essa figura ela é a representação na tabela periódica da eletronegatividade e como ela aumenta. Aquela mesma relação dos elementos, né? Aqui está do menor para o maior, o mais eletronegativo. Mas o que isso vai influenciar no novo conceito que nós vamos aprender hoje? Influencia no sentido que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais polarizada está uma ligação química. Ou seja, os elétrons eles vão estar mais concentrados em uma única região do que em outra, por exemplo. E se nós não tivermos, se não existir essa diferença de polaridade, quer dizer que esses elétrons eles estão igualmente distribuídos pelo átomo. Como nós vamos definir essa polaridade? Se um elemento ele é apolar ou polar? Se ele apresenta essa ligação, apolar ou polar. Primeiramente, esse delta vai ser essa diferença de eletronegatividade. Então, para uma ligação ser apolar, ela vai apresentar o quê? Esse delta igual a 0. Para uma ligação ser polar, esse delta diferente de 0. O que seria essa diferença, essa variação? Seria desses valores aqui, demonstrados na tabela. Por exemplo, se um exercício for pedir essa informação, ele vai fornecer uma tabela e vai ter que fornecer estes dados para vocês calcularem o delta. Vocês podem observar aqui exemplos de ligações apolares e ligações polares. Temos uma tabelinha com exemplos e também aqui a representação, desses elementos. Por exemplo, aqui nós temos o H2, o gás hidrogênio, onde nós temos um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Quando nós temos átomos iguais, como nessa segunda representação, que nós temos dois átomos de flúor, um átomo de flúor ligado a outro átomo de flúor. Quando nós temos átomos iguais, os elétrons são atraídos para o núcleo com a mesma força. Ou seja, acaba não existindo essa diferença, porque
existe essa mesma força de atração dos elétrons, ou seja, essa ligação é do tipo apolar. Por mais que aqui seja o átomo mais eletronegativo, é o mesmo átomo que está sendo representado. Então, essa diferença se torna igual a zero, temos ligação apolar. Nesse outro exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio e o átomo de flúor. Nós sabemos que o flúor é mais eletronegativo, ou seja, ele tem a tendência em atrair esses elétrons. Ou seja, vai ocorrer essa competição pelos elétrons. E como o flúor é mais eletronegativo, a tendência é que os elétrons vão para este lado. O que torna essa ligação o quê? Polar. Nós temos aqui um delta diferente de zero. Nós temos aqui também outros exemplos, onde o cloro é mais eletronegativo, o cloro também é mais eletronegativo que o iodo, o oxigênio mais eletronegativo, o oxigênio mais eletronegativo, ou seja, nós temos esse delta diferente de zero. E se nós formos comparar nos tipos de ligações que aprendemos também na aula passada, essa polaridade vai variar de acordo com essa seta, representada aqui nessa figura. A ligação covalente apolar vai representar uma polaridade menor do que a ligação covalente polar, menor do que a ligação iônica. Ou seja, as ligações iônicas apresentam a máxima polarização. Vamos aprimorar mais alguns conceitos. Nós sabemos o quê? Podemos dizer o quê? Que o acúmulo de cargas em determinada região é denominada polo. Nós podemos formar, no caso, um polo positivo e polo negativo. No polo positivo, nós vamos ter uma menor densidade eletrônica, ou seja, representada por átomos com uma menor eletronegatividade. E para o polo negativo é o contrário, nós temos uma maior densidade eletrônica, os átomos mais eletronegativos. Então, essa polarização ela é representada pelo quê? Pelo momento dipolar ou dipolo elétrico, onde nós vamos ter um vetor orientado do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E aqui nós temos 3 exemplos: hidrogênio com flúor, hidrogênio com cloro e hidrogênio e oxigênio. Mas também nós podemos falar sobre a polaridade das moléculas. Mas, para nós determinarmos se uma molécula é polar ou apolar, vai determinar de diversos fatores, como, por exemplo, o tipo de ligação que essa molécula vai apresentar e, principalmente, a geometria molecular. Uma dica que eu tenho: uma molécula formada somente por ligações apolares, que nós acabamos de aprender, será sempre apolar. Porém, se as ligações forem polares, a molécula pode ser polar ou apolar, dependendo do tipo de geometria que a molécula apresenta. Então, nós temos 2 passos para determinar essa polaridade da molécula, falando da molécula, uma coisa maior, um composto maior. Primeiro, estabelecer a geometria e segundo, somar todos os vetores de todas as ligações com esse dipolo elétrico, para identificar também os polos negativos e positivos e identificar o elemento mais eletronegativo, menos eletronegativo, enfim. Vamos agora então
entender o quê? Ter uma introdução sobre o quê? A geometria, já que para determinar a polaridade da molécula nós precisamos aprender o que é geometria molecular. Então, a primeira coisa que a gente pode discutir é qual a importância da geometria molecular. Primeiro que sempre é válido guardar na memória que a forma das moléculas tem a capacidade de determinar várias características, como odores, sabores, determinada ação que uma molécula pode ter, além também de garantir as reações que ocorrem, por exemplo, no nosso organismo. A geometria também tem influência nas propriedades da matéria, como, por exemplo, o estado físico, a sua solubilidade, entre outros. Então, é primordial nós entendermos como que essas moléculas, né, estão sendo representadas. Então, a geometria molecular ela é um estudo da distribuição espacial dos átomos em uma molécula, assumindo assim formas geométricas. E o principal fator que vai determinar essa geometria é a repulsão entre os pares de elétrons na camada de valência. Nós temos um modelo que segue a teoria de repulsão do par de elétrons no nível de valência, que está aqui só com as iniciais, que vai nos ajudar o quê? Prever essa forma molecular, onde nós vamos considerar as regiões que possuem uma maior concentração de elétrons, o que vai acontecer se eles se repelem, como que eles vão ficar afastados do núcleo, do átomo central. Tudo isso é compreendido através desse estudo, né, dessa previsão da geometria de uma molécula. E podem ser linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica. Nossa, professora, agora fez uma confusão na minha cabeça, como eu vou lembrar de tudo isso? Mais pra frente também eu coloquei uma tabela para deixar um pouco mais fácil na hora de resolver exercícios, porque muito na química, não só na química, né, mas acho que tudo na vida depende do quanto praticamos e resolvemos exercícios e colocamos, tudo vai ser ali na prática, naquela repetição, na fixação do conteúdo. Aqui agora eu tenho uma pequena explicaçãozinha. Nós vamos aqui, olhando a geometria linear. Nós vamos ter características para moléculas diatômicas. Quando nós temos átomos diferentes, essa molécula vai ser polar. Quando nós temos átomos iguais, apolar. Para moléculas triatômicas, sem sobra de elétrons no átomo central, ela vai ser apolar. Essas coisas que eu escrevi aqui são apenas lembretes, macetes que na hora de uma resolução de um exercício você pode voltar aqui e olhar, olha, pronto, essa molécula tem 2 átomos, são diferentes, polar, e tem essa geometria linear. São apenas assim, dicas, né, também para guardar na memória. Com a geometria angular, se temos moléculas triatômicas com sobra de elétrons, ela é polar. Moléculas tetratômicas, para trigonal plana, sem sobra de elétrons, a molécula é apolar. Para piramidal, moléculas tetratômicas com sobra de um par de elétrons, ela é polar. Para a geometria tetraédrica, moléculas pentatômicas com átomo central, apolar. Tudo bem, vamos verificar agora, né, os passos para determinar a geometria molecular. A primeira coisa, escrever a fórmula eletrônica através da estrutura de Lewis. Nós vimos isso um pedacinho, bem pouquinho, na aula anterior.
E segundo passo, contar as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Aqui eu tenho uma molécula genérica, onde, por exemplo, se eu tivesse CO2, o meu C, né, seria representado aqui pelo A. O átomo é meu átomo central, o O, no caso o B, é o meu elemento ligante, e aqui é apenas, né, o índice que nós discutimos, que é a quantidade desses elementos ligantes. Aqui tem uma tabelinha também com dicas. Se você sabe os pares de elétrons totais, os pares de elétrons ligados, já te dá uma ideia da geometria da molécula. Isso também não tem como decorar, mas assim, com certeza esses dados vão ser fornecidos, ou pelo menos assim, pelos pares de elétrons, você conseguir relacionar mais ou menos. Eu sei que é difícil, é muita coisa, mas com a prática você acaba também decorando muita coisa. Agora aqui, por mais que pareça um bicho de 7 cabeças, né? Eu tentei deixar de uma forma compacta. É como se fosse essa pequena tabela aqui, mas com as representações, né? O número de elétrons ao redor do átomo central, o número de pares isolados, a fórmula eletrônica, que está no nosso, né, primeiro passo. E a partir dessas informações nós conseguimos determinar a geometria, segundo, por exemplo, essa tabela, a disposição dos ligantes, geometria molecular, e aqui uma representação, né, com os ângulos formados, uma coisa mais aprimorada. Então, aqui, a primeira coisa é fazer essa fórmula eletrônica. Então, aqui nós temos o CO2, né, seguindo aquela fórmula genérica, o meu carbono é o meu átomo central, e aqui nós temos os dois oxigênios ligados assim. Seguindo aquele modelo, né, de repulsão do par de elétrons no nível de valência, nós podemos considerar duas coisas. Não existe diferença entre as ligações simples. Ligações simples é quando nós temos apenas, aqui, tá vendo, esse um tracinho. Ligações duplas são 2 tracinhos, ligações triplas, 3 tracinhos. Segundo esse modelo, não vai existir diferença entre essas ligações. São tratadas como uma só região de alta concentração de elétrons, que permanecem juntos e repelem outras ligações juntos. Então, por isso que eles estão, tá vendo? Circulados como um só. E também, vamos ver se temos aqui. Eu acho que não está aqui, mas depois também posso enviar para vocês, que eu não lembro se eu coloquei. Mas também quando existe mais de um átomo central, as ligações de cada átomo vão ser tratadas independentemente. Mas isso também, eu tenho um exemplo para demonstrar isso depois. Então aqui, fazendo tudo isso, você vai contar as nuvens, né, eletrônicas ao redor do átomo central, que seriam aqui no caso essas ligações duplas. Nós temos uma, duas. Não temos pares de elétrons isolados, então teoricamente iria seguir, né, essa geometria linear. Aqui, mesma coisa, não temos também número de pares isolados. Aqui, nesse caso, olha, nós temos os pares de elétrons isolados, que são representados por essas bolinhas, né, esses pontinhos. Então, eu não vou perder, eu não vou falar um por um. Vocês depois podem voltar aqui e olhar cada detalhezinho. Mas lembrando que esse é o primeiro passo a seguir, fazer essa fórmula eletrônica. E depois olhar aqui o número de elétrons ao redor do átomo central e o número de pares de elétrons isolados na molécula. Que isso nos ajuda a definir a geometria molecular. E também aqui tem vários exemplos. Também para exercícios, vocês podem
utilizar essa tabela. Agora, relacionando a polaridade e geometria, eu coloquei dois exemplos. Primeiro, o CO2, o gás carbônico. Nós vemos a representação aqui. Agora que nós já vimos a parte de geometria, nós sabemos que é uma geometria linear. Então, a molécula linear com o carbono entre os dois átomos de oxigênio. E nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, dessa forma, ele vai atrair os elétrons, né? Ele tem uma tendência maior de atrair os elétrons. Porém, como essa molécula ela tem geometria linear, essa atração, né, os oxigênios de lados opostos, ela vai acabar fazendo com que esses vetores, né, se anulem. Logo, a polaridade do CO2 é igual a zero. Então, essa molécula é apolar. Aqui nós temos o SO2, dióxido de enxofre. Fazendo a geometria, nós vamos ver que essa molécula é angular. Nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Dessa forma, ele tem a tendência de atrair os elétrons para si. Ou seja, aqui nós vamos ver uma diferença, né, de vetoriais, de eletronegatividade. Então, nós podemos dizer que essa molécula é polar. Aqui foi mesmo um resumo da introdução da polaridade, juntando com a geometria, nós conseguimos determinar a polaridade da molécula. Agora nós vamos começar com forças intermoleculares. Na última aula nós vimos as as ligações intramoleculares, que acontecem aqui dentro das moléculas. Agora, as forças intermoleculares, elas são forças de atração que ocorrem entre duas ou mais moléculas das substâncias, mantendo-as unidas, formando um material no estado líquido ou sólido. Então, elas são diferentes, né, das forças primárias, que são as ligações que nós vimos na aula anterior, que era uma ligação entre os átomos. Aqui nós vamos ter entre as moléculas, que vai unir duas ou mais moléculas. As ligações intermoleculares, elas são mais fracas do que as intramoleculares. E também elas são responsáveis pelas diferentes fases da matéria. Na nossa primeira aula de química, eu demonstrei, acho que se não a mesma, é idêntica, né? O conceito também é o mesmo. Essa mesma figura dos diferentes estados físicos da matéria e como as moléculas se comportam nos diferentes estados. Lembra que nós vimos isso na primeira aula e olha só como é importante. Agora nós vamos entender melhor esses conceitos. Então, aqui é apenas uma representação para vocês entenderem melhor, né, para ficar mais visual essa diferença. Que é que entre, né, os átomos, nós temos a ligação intramolecular, nesse exemplo é uma ligação covalente. E entre essa molécula e essa molécula, nós temos a ligação intermolecular entre as moléculas. Neste exemplo, interação de polo, que também nós vamos aprender cada um. E como nós já vimos na aula 1, no estado sólido as moléculas estão compactas, bem juntinhas, não tem muito movimento, gostam de ficar bem ali perto uma da outra. No estado líquido, as moléculas já têm uma mobilidade um pouco maior, estão um pouquinho separadinhas. E no estado gasoso, ninguém quer estar perto de ninguém, agitadas e separadas. Então, assim, a temperatura que vai promover, né, essa mudança de estado, né, mudança de fase, ela vai depender da pressão do sistema e também da intensidade
dessas forças, né, atrativas. Agora nós podemos incluir este conceito aqui de forças entre as moléculas. Bom, primeiro exemplo das forças intermoleculares, nós temos as famosas ligações de hidrogênio, onde acontece o que? Uma atração intermolecular na qual um átomo de hidrogênio de uma molécula é atraído por um átomo muito eletronegativo de outra molécula. Normalmente, os que mais vemos, mas não exclusivamente, né, são flúor, oxigênio e nitrogênio. O hidrogênio ele só consegue formar esse tipo de ligação, né, ligação de hidrogênio, se e somente se a sua carga parcial for positiva para aceitar um par eletrônico. Então, vocês podem ver que nos hidrogênios aqui nós temos, né, a carga positiva. Aqui, por exemplo, nós temos várias moléculas de água que fazem, né, essas ligações de hidrogênio. Vamos ver o que eu mais tenho para falar aqui. Ok, e aqui nós temos outro exemplo com o flúor, mostrando a mesma coisa que com o hidrogênio nós temos o polo positivo. Só assim ele consegue fazer essas ligações de hidrogênio que são representadas por essa linha tracejada. A segunda força intermolecular é a ligação íon-dipolo, onde acontece a interação entre o íon em água e as cargas parciais da molécula polar de água. Por exemplo, o íon, que nós já vimos na aula, nem lembro qual aula foi, mas em algumas das aulas nós vimos íons que podem apresentar carga positiva ou negativa, né? Positiva, cátion, negativa, ânion. Então, esse íon vai se encontrar rodeado pelas moléculas de água. Então, a carga parcial negativa da água, que vai ser no oxigênio, ela é atraída pelo cátion, e as cargas parciais, que são de hidrogênio, elas são repelidas. Que está exemplificado aqui no A. O vermelho, né, o maior é o oxigênio, estão sendo atraídos, e esses para fora são os hidrogênios repelidos. E pode acontecer o quê? O contrário. A carga para os ânions, no caso, né, quando aqui nós temos um ânion. A carga, o oxigênio, ele é repelido, tá vendo o vermelho aqui para fora, e o hidrogênio atraído, né, que é a bolinha aqui menor, é atraído para o interior. Então, essa ligação de um íon, pode ser um cátion ou um ânion, com um polo, né, porque nós vimos que a água, ela é uma molécula polar, ela tem essa diferença, né, ela apresenta polo positivo e polo negativo. Então, é a ligação de um íon com um dos polos, pode ser o polo positivo ou o polo negativo, nesse caso, a água. A ligação de polo ou de polo permanente. São forças de atração que mantêm moléculas polares unidas. Então, o lado parcialmente negativo da molécula, de uma molécula, ela interage com o lado parcialmente positivo de outra molécula. Então, aqui nós temos uma molécula, então aqui o polo negativo tem essa ligação, né, essa interação com o polo positivo de outra molécula. Isso acaba formando essa ligação intermolecular de polo, ou seja, são dois polos
se atraídos. Por fim, nós temos interações de London, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Nós vamos ver no caso, né, com moléculas apolares, que elas não possuem esse dipolo, né, elas não têm essa carga, o delta é 0. Então, o que acontece aqui? Que com algumas interações, né, possíveis interações, que inicialmente nós vamos ter uma pequena deformação na nuvem eletrônica, por exemplo, de uma molécula polar, que vai fazer com que um lado acabe em algum momento com mais elétrons do que o outro, o que vai ali, no caso, induzir, né, a formação desse dipolo. Como uma região vai estar concentrada, né, com mais elétrons, vai deixar ela mais negativa, acaba induzindo a formação desse dipolo. E esse dipolo formado, ele vai também induzir a formação de dipolos em outras moléculas do mesmo tipo, por isso é dipolo instantâneo e dipolo induzido. E essa seria, né, essa explicação para essas forças, interações de London para moléculas apolares. Aqui eu tenho um quadro resumo com toda essa explicação. Eu não vou ficar lendo parte por parte, porque iria ser repetitivo, mas depois vocês podem vir aqui, que nós temos o tipo de substância, as partículas, a atração entre essas partículas, qual o estado físico, como vai ser o ponto de fusão e ebulição e também condutividade elétrica. E quero fixar aqui que se for para medir, né, forças, as ligações de hidrogênio são mais fortes do que de dipolo-dipolo, que são mais fortes do que de Van der Waals, que é essa última também, esqueci de escrever aqui, que são as interações de London. Então, segue essa ordem de força. Agora, nós já vamos começar com as substâncias químicas, que são os ácidos, bases e sais. Quando nós escutamos as palavras ácidos, nós já remetemos com coisas assim mais azedas. Porém, se nós formos, né, seguir a teoria, nós temos a definição dos ácidos diarrênios, que são substâncias compostas em solução, que quando, né, em solução aquosa, liberam como único cátion o hidroxônio, ou hidrônio, se eu não me engano, ou hidrônio, hidroxônio ou hidrônio, que é esse H3O+. Ou, né, muitas vezes é representado apenas só o H+. Então, se nós formos, né, quando em água acontece a ionização, que é essa separação, né, dos íons, dos cátions e ânions. Então, aqui nós temos um ácido na água formando o hidroxônio e o ânion. Seria, né, o nosso cátion vai ser o H3O+, ou H+. Sempre representado assim, quando estamos falando de ionização. E esses hidrogênios que fornecem, né, esse H+, H3O+, são chamados de hidrogênios ionizáveis. E existem o quê? Exceções. Por exemplo, no H3PO3, ele vai formar, aqui, né, teoricamente nós teríamos esses 3 hidrogênios, mas ele vai formar apenas 2 hidrogênios ionizáveis. E no H3PO2 também, ele vai formar, no caso, apenas 1. Nós vamos considerar hidrogênios ionizáveis
o que estão ligados diretamente ao oxigênio. No caso, esses ácidos, né, que possuem oxigênio. Então, é considerado ionizável os que estão ligados no oxigênio. Esse aqui está ligado no fósforo, então, por isso, aqui no H3PO3, nós temos apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Classificação dos ácidos. Pode ser classificado quanto à presença ou ausência de oxigênio. Quando não temos oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. Aqui nós temos alguns exemplos. E quando nós temos a presença do oxigênio, são chamados de oxiácidos. Aqui nós temos também os exemplos com o átomo de oxigênio. Pode ser classificado também quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, que podem ser chamados então de monoácidos, se eles têm apenas um, diácidos, triácidos, tetraácidos e assim por diante. E também classificados quanto ao grau de ionização, que é calculado pelo número de mol ionizado dividido pelo número inicial de mol. Mas o que vai me dizer, esse grau de ionização? Ele vai me dizer quando um ácido é forte, que ele vai ter esse grau de ionização maior que 50%, maior ou igual. Ele vai ser um ácido moderado, quando ele apresentar esse grau de ionização entre 5% e 50%. Ele é um ácido fraco quando esse grau de ionização é menor ou igual que 5%. Aqui temos exemplos de hidrácidos fortes, moderados e fracos. E para oxiácidos, que nós temos, no caso aqui por exemplo, nós temos o oxigênio. Para sabermos essa classificação de forte, moderado e fraco, nós vamos fazer um delta, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. No caso, vai ser aqui 4 menos 2 é igual a 2, ou seja, o ácido sulfúrico, que é esse composto aqui, ele é um ácido forte, porque o delta é igual a 2 ou 3. Quando esse meu delta for igual a 1, o ácido é moderado e 0 é fraco. Falando de oxiácidos, não esqueçam disso. Hidrácidos aqui normalmente ligados com os halogênios, nós temos ácidos fortes. E entre outros exemplos que nós vamos ver também mais pra frente. Como nós vamos dar nomes aos ácidos? Aqui nós temos uma estrutura genérica de ácido, que é o hidrogênio, o índice e um elemento. Então, nós podemos chamar de ácido mais o nome do elemento mais um sufixo. O que seria esse sufixo? Quando nós temos um hidrácido sem ausência de oxigênio, o sufixo que nós usamos é hídrico. Então, por exemplo, aqui, HCl, ácido, o nome do elemento, no caso, seria cloro, mas esse sufixo ficou ácido clorídrico. HCN, nós temos o ácido cianídrico. Agora, para um oxiácido, se eu tenho mais, aqui no caso é maior, seria maior o número de oxigênios, o sufixo é ico, e com o menor número de oxigênios é oso. Tem um exemplo aqui, ácido do enxofre aqui, mas no caso aqui a gente vai olhar o ano e eu já vou mostrar isso também. Aqui nós temos o sulfúrico, porque tem 4, aqui tem mais, comparando com esse segundo, tem mais oxigênios, então esse tem o sufixo ico, ácido sulfúrico. Quando é H2SO3, um menor número de oxigênios, é o ácido sulfuroso, sufixo oso.
E também os oxiácidos que contêm halogênios, nós também podemos seguir essa regrinha. Conforme aumenta, né, a quantidade de oxigênio, colocamos um per, aqui é a mesma coisa, né, o nome do elemento, no final ico, aqui essa regrinha que eu expliquei aqui, e quando nós temos o mínimo, né, menos oxigênio do que equiproso, a gente coloca um hipo na frente. Aqui eu tenho exemplo com cloro também. Aqui HClO4, ácido perclórico. Esse é o ácido clórico, ácido cloroso. E ainda tenho só com O, é o ácido hipocloroso. Fica mais fácil também, às vezes, né, para montar esses nomes quando nós conhecemos os ânions. Depois também eu posso passar, enviar ou fazer um resumo, um textinho com essa tabela de ânions, que fica mais fácil para conseguir, né, escrever, montar a nomenclatura para o ácido. Mas, por exemplo, aqui, né, o ânion para o cloreto, no caso, cianeto, eu já tinha falado antes, mas então, o sufixo eto, se o meu ácido é hídrico, o meu ânion vai ter o sufixo eto. Aqui, se for para pensar no caminho contrário, eu tenho um ácido e eu tenho que descobrir o nome do ânion. Para sulfato, ico, o contrário, né, ato, e para o oso aqui vai ser ito. O sulfito forma o ácido sulfuroso. Vai ficar mais fácil também na resolução dos exercícios. Agora nós vamos... agora não vamos não. Eu vou falar, não coloquei isso no slide, vocês podem anotar algumas informações, eu só quero falar, né, de alguns ácidos mais conhecidos, mais utilizados, mais importantes não, mas assim, os mais estudados, os mais citados. Primeiro nós temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Ele é utilizado em baterias de automóveis, na produção de diversos outros produtos. Ele é incolor, ele é tóxico, corrosivo, nocivo à saúde. Ele pode causar muitas queimaduras e, como nós já vimos, ele é um ácido forte. Pode ser utilizado na indústria petroquímica, no refino de petróleo, por exemplo. O segundo ácido que eu quero falar é o ácido clorídrico, o HCl. Ele é um ácido forte, incolor ou levemente amarelado, tóxico, corrosivo. Ele é o principal componente do suco gástrico no estômago, ou seja, ele auxilia na digestão, no nosso sistema digestivo. Então, pode encontrar alguns exercícios que citem ácido clorídrico. Então, nós temos que saber que ele está presente, né? Ele é o ácido do nosso suco gástrico, o ácido do nosso estômago, que auxilia na digestão. Mas também, né, podemos encontrar o ácido clorídrico. Ele também é usado na limpeza de metais, na limpeza de pisos, curtimento de couros, hidrólise de amidos, extração de petróleo, enfim, inúmeras aplicações também. Outro ácido que eu quero citar é o ácido nítrico, HNO3. Ele também é forte, inodoro, viscoso, corrosivo, usado na indústria química para, por exemplo, nitrificação de compostos orgânicos, fabricação de dinamite. Então, muitas vezes pode ver algum exercício que cita o ácido nítrico por isso. O ácido fluorídrico é um líquido incolor e fumegante, odor penetrante, nocivo, corrosivo, utilizado para gravar, por exemplo, o número de chassi em vidros de automóveis, porque ele é capaz de corroer o vidro. H3PO4 é o ácido fosfórico. O fluorídrico é HF, não sei se eu falei. Então, o ácido fosfórico, ele é incolor, utilizado na indústria de fertilizantes, vidros também, bebidas, na indústria de alimentos, por exemplo. Ele é utilizado como conservante acidulante em bebidas, né, gerantes com extrato de cola, né, por exemplo, a Coca-Cola. O ácido carbônico, H2CO3,
é possível encontrar em pequenas quantidades na água da chuva, devido ao que? Ao CO2 que nós temos no ar. Então, o CO2 mais água vai acabar pode formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Podemos encontrar também no sangue humano e nós encontramos ele em maior quantidade nas bebidas gaseificadas. Agora eu tenho mais dois exemplos, o H2S e o ácido sulfídrico. Ele é formado durante o apodrecimento de ovos, por exemplo, então ele vai ter aquele odor característico. Ele é formado também na decomposição da matéria orgânica. E por fim, o HCN é o ácido cianídrico. Ele é incolor, volátil e muito tóxico. Ele, por exemplo, é o gás utilizado na câmara de gás para executar criminosos. Então, por mais que a gente relacione ácido a sabores azedos, sempre vale lembrar que eles são tóxicos, na maioria, não todos, em sua maioria tóxicos, corrosivos, mas guardar que ácidos eles geram íons e sofrem ionização quando em água, são capazes de conduzir eletricidade e podem alterar a cor de certas substâncias, que nós vamos ver mais pra frente, que são os indicadores. Agora podemos começar a falar sobre as bases. Então, de acordo também com Arrhenius, a base ou hidróxido é toda substância que, se dissolvida em água, dissocia-se, fornecendo como ânion exclusivamente OH- a hidroxila. Então, aqui nós temos essa forma genérica da dissociação, que nós temos aqui como ânion a hidroxila. É o que caracteriza uma base. Como no ácido, o que caracterizava era o H+, o H3O+, o OH+, e aqui no caso das bases é o OH-. Para nomenclatura, se nós tivermos um cátion com uma única eletrovalência, por exemplo, da família 1A, 2A, 3A, vamos chamar de hidróxido de nome do elemento. Agora, cátion com diferentes eletrovalências, nós vamos acrescentar ao final do nome, em algarismos romanos, o número da carga do íon, ou acrescentar um sufixo oso ao cátion de menor carga e ico ao cátion de maior carga. Com um exemplo, fica muito mais fácil enxergar toda essa regrinha. Aqui, por exemplo, nós temos o FeOH2 e o FeOH3. Como nós poderíamos dar o nome aqui? Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, porque nós temos a menor carga. Seria o Fe2+, aqui. Já para o Fe, 3+, FeOH3 seria hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. A classificação das bases. Elas podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas, então ao número do que? De OH, que vai estar presente no meu composto. Então podem ser monobases, 1 OH, dibases, 2 OHs, tribases, 3 OHs, tetrabases, 4 OHs e assim por diante. Podem ser classificadas também quanto ao grau de dissociação iônica, ou seja, nós vamos ter bases fortes com os hidróxidos de metais alcalinos e alguns alcalinos terrosos, lembra? Família 1A e 2A da tabela periódica. E bases fracas, nesse grupo incluem-se o hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio, por mais que o magnésio seja da família dos alcalinos terrosos, e as demais bases. E também podem ser classificadas quanto à solubilidade em água. Elas podem ser totalmente solúveis, os hidróxidos metais alcalinos e o hidróxido de amônio, parcialmente solúveis, hidróxidos metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, e insolúveis todos os demais hidróxidos que não entram nesses dois quesitos.
Ok, antes de ir para os sais, eu também quero falar sobre algumas bases mais utilizadas, mais famosas, que muitas vezes aparecem mais nos vestibulares e exercícios, enfim. A primeira que eu quero falar é o NaOH, que é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. É um sólido branco extremamente corrosivo, tóxico, solúvel em água. É utilizado na fabricação de sabão a partir de óleos ou gorduras. É largamente aplicado na indústria. A segunda base que eu quero falar é sobre o hidróxido de magnésio. Ela é utilizada para combater azia por neutralizar o ácido clorídrico no nosso suco gástrico. Também tem algumas aplicações industriais. A terceira base que eu quero falar é o hidróxido de cálcio, CaOH2, também chamada de cal apagada. Ela é usada em pinturas e na correção da acidez do solo, por exemplo. E por fim, o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, né? É amônia ou amoníaco, que é nocivo. Ela pode ser usada na indústria química, por exemplo, de tintas de cabelo, produtos de limpeza, em alguns fertilizantes, entre outros exemplos. Agora, nós vamos para a última parte da aula, que falar sobre os sais. E o que são os sais? Vai ser todo composto que em solução aquosa dissocia-se liberando um cátion, que vai ser diferente de H+, e um ânion, que vai ser diferente de OH-. Ou seja, nós vimos até agora que os ácidos, né, na ionização liberam cátion H+, as bases, né, na sua dissociação liberam ânions OH-, e o sal ele vai ser esse composto que na sua dissociação ele vai liberar cátions e ânions diferentes de H+ e OH-. Essa reação que acontece para formar um sal é a reação entre um ácido e uma base. Ela recebe o nome de reação de neutralização. Então, normalmente, nós temos um ácido mais base formando sal mais água. Aqui eu tenho inúmeros exemplos de ácidos, de bases. Nós sabemos aqui, nós temos o H, HCl, H2SO4, HNO3. E aqui nós temos as hidroxilas, KOH, MgOH2, enfim. Determinando ácidos e bases, vai formar o quê? Um sal, que é esse composto que vocês podem ver, olha, não apresentam cátion nem ânion H+ ou OH-, mais água, sempre. Nunca esquecer do mais água no final dessa reação. Então, a formulação, né, genérica para os sais. Um cátion mais um ânion. Nós fazemos aquela regra da tesoura, não sei se vocês lembram também da aula anterior. E nós vamos aqui ter um sal. A nomenclatura dos sais. Se temos o cátion com uma valência, vai ser nome do ânion mais D mais nome do cátion. Aqui eu coloquei um exemplo. E nós vamos precisar aqui da tabela dos ânions para ajudar, né, aqui nessa parte da nomenclatura. Então aqui nós temos o ácido clorídrico mais o hidróxido de lítio, um ácido mais uma base, formando um sal mais água. E esse sal, eu dou o nome do que? O nome do ânion, o meu ânion é o Cl-, que é o cloreto, nome do ânion mais D, cloreto D, nome do cátion Li mais lítio, cloreto de lítio, esse é o nome do sal. Se eu tenho um cátion com mais de uma valência, é parecido com o que nós vimos para as bases. É nome do ânion mais D, mais nome do cátion mais a valência, né, em algarismos romanos,
ou a mesma coisa, só que com aquele sufixo oso com a menor valência e I com maior valência. Exemplo, FeSL2, FeSL3. Aqui nós temos o ânion cloreto, cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Aqui nós temos o cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Aqui é só um lembretezinho, né, para tentar relacionar esse nome do ânion para o sal. Se o ácido terminar, tinha o sufixo hídrico, eto, oso, ito, ico, ato. Também tudo com a prática, vocês acabam por decorar esses lembretezinhos. A classificação dos sais. Nós podemos classificá-los de acordo com a quantidade de elementos. Então, 2 elementos químicos aqui, isso tudo é muito assim, intuitivo, né, visual. Temos um sal binário, 3 elementos, sal ternário, 4 elementos, sal quaternário e assim por diante. Podemos classificar também quanto à natureza dos íons. Um sal pode ser neutro, ou seja, provém de uma reação de um ácido e uma base forte, ou de um ácido e uma base fraco. E nós vamos ter os cátions e ânions, né, diferentes. Um exemplo, NaCl, NH4CN, enfim. Aqui provém de um ácido e uma base forte, e aqui de um ácido e uma base fraca. Ele também pode ser chamado de sal básico ou hidroxissal, quando provém de uma reação de base forte mais ácido fraco, né? Se nós colocarmos em água, produzirá esses íons hidroxila. O sal ácido ou hidrogeno sal, ele provém o quê? De uma reação de um ácido forte com uma base fraca. Em água nós vamos ter os íons, né, H+. Um sal misto ou duplo. Acontece o quê? Uma reação de neutralização parcial. O sal vai possuir 2 cátions, sendo que nenhum deles pode ser o H+, ou 2 ânions, e nenhum deles pode ser OH-. Aqui no caso eu tenho KNaSO4, aqui eu tenho 2 cátions, o K+, e o Na+. E nesse caso eu tenho 2 ânions, que é o Cl- e o Br-. E todos, né, aqui diferente de OH- e aqui diferente de H+. O sal hidratado, nós vamos ver também isso mais pra frente, e acho que vocês já, né, conhecem esse conceito, que alguns sais são higroscópicos, ou seja, eles absorvem facilmente água. E algumas vezes essas moléculas de água, em proporções definidas, elas passam a ficar no retículo cristalino do sal no estado sólido. Então, por exemplo, aqui nós vamos encontrar uma fórmula que às vezes o aluno pode pensar, meu Deus, né, o que é isso? Mas aqui é um sal hidratado. O que isso representa? Que aqui eu tenho esse sal, e aqui está dizendo que penta hidratado, seria um pontinho, tipo, vezes, né, 5 moléculas de água. Então, esse sal, ele está 5 vezes hidratado, penta hidratado. Açoeto de cobre 2, penta hidratado. E a última classificação é esse alúmen. São formados por 2 cátions, um monovalente e outro trivalente. Por um único ânion, que é o sulfato, e também por água de cristalização, que no caso é essa parte, né, da hidratação. Aqui eu coloquei, aqui ficou mal, mas aqui seria um 3, peço desculpa por isso.
porque nós temos que ter um cátion monovalente, que é o K+, e um trivalente, que é o Al3+, aqui seria, o 4 está aqui mesmo, é do sulfato, mas aqui no lugar desse 2 seria um 3, usando a regra da tesoura, ok. Vezes, né, esse pontinho, 12 água, então ele é, eu escrevi aqui a palavra dodeca hidratado. Esse aqui, por exemplo, é a pedra úmida. E por fim, a última classificação dos sais é quanto à sua solubilidade em água. Essa é uma classificação muito importante para os sais e também para as próximas aulas, que nós vamos ver essas questões de solubilidade, solução, enfim. Aqui nós temos, né, que os nitratos, cloratos, acetatos são solúveis, cloretos, brometos e iodetos solúveis. Tem aqui algumas exceções: sulfatos solúveis, sulfetos insolúveis, carbonatos insolúveis, fosfatos insolúveis, mas aqui também tem as principais exceções. Aqui coloquei como um suporte para vocês praticarem depois, fazendo exercícios, essa tabela com os principais ânions, o nome, né, e a representação, os cátions. E aqui também exemplos, né? Se nós queremos determinar a fórmula a partir do nome, por exemplo, carbonato de cálcio, ou se nós queremos determinar o nome a partir da fórmula. Tem aqui esses dois sentidos e é muito bacana, porque nós vemos que tudo isso, depois com a prática, é muito intuitivo. Nós vamos ver o nome do ânion, por exemplo, o nome do cátion, nós já conseguimos, quer dizer, nós temos o nome, né? Nós vamos ver assim para ter a fórmula final. E aqui o contrário, nós sabemos aqui SO4, regra da tesoura, que nós temos um 2-, SO4, 2- é o sulfato, o nosso cátion aqui, né, o Fe é o ferro, e tem um 3 aqui, Fe3+, então é Fe3+, então seria sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. É muito bacana e vocês vão perceber que isso é muito intuitivo. E eu acho que nós ficamos por aqui na aula de hoje, com esse suporte para resolução de exercícios de prática da nomenclatura, tanto de ácido, base e sais. Para a próxima aula, nós vamos ver óxidos, peróxidos, reações inorgânicas, balanceamento das reações. Talvez eu inclua mais algum tópico, mas ainda vou ver o que fica melhor para não ficar tão grande a aula, como essa, por exemplo, tão teórica, né, tão cansativa. Qualquer dúvida que tenha surgido, por favor, envie por e-mail, nos grupos do WhatsApp ou no privado. Eu estou disponível para ajudar vocês. E eu acho que também é importante nós combinarmos uma aula de resolução de exercícios para pôr em prática essas 4 aulas, não ficar só na teoria, e também é porque na química é muito importante a prática e a resolução de exercícios. Então, muito obrigada e até a próxima aula.